Seguindo a nossa sequência, o vídeo de hoje da nossa terça sociológica será sobre o Karl Menger, o fundador da Escola Austríaca de Economia. Segundo alguns autores, nós temos 4 gerações da escola austríaca, a começar com o Karl Menger, que foi o fundador da escola. Ele que formou diversos economistas com o seu livro Princípios da Economia Política. Muitos estudiosos da época seguiram o que professava o Karl Menger. Só que o Karl Menger não publicou apenas este livro, ele publicou também um livro muito importante não só para a economia, mas para as ciências sociais como um todo. Em 1883, ele publicou pesquisas sobre o método, olha aí, o método das ciências sociais e, em particular, da economia política. Aqui, pessoal, vocês têm que entender também o contexto histórico. Ele está se contrapondo a toda aquela vibe, a toda aquela onda de historicismo que havia lá na cultura germânica, ali pela Áustria e pela Alemanha. Se a gente lembrar do Hegel, quando ele diz que a consciência dos indivíduos é formada historicamente e tal, o Hegel ele coloca a história como algo muito importante dentro da filosofia e, por conseguinte, dentro das ciências humanas. Desde o Hegel, todo mundo queria estudar tudo das ciências sociais, das ciências humanas, sob o seu viés histórico, partindo de uma premissa histórica e tentando entender o contexto histórico e assim sucessivamente. O Karl Menger ele vem combater diretamente essa ideia, essa noção, que estava impregnada nas academias germânicas. Olha aí, nós tivemos o Hegel, depois nós tivemos o Marx, que o Marx vai dizer que a teoria do Hegel está de cabeça para baixo, e aí nós temos a criação do materialismo histórico, dialético, mas é histórico também. Nós temos aí o Nietzsche, que dá uma importância muito grande dentro da sua obra à história. Nós temos lá com o pessoal da sociologia, nós já tivemos o Marx, que dá também uma importância muito grande para a história. O outro alemão, que começou também a sociologia, o Max Weber, que também dá uma importância muito grande para a história, para entender a ação social e com isso entender toda a sociedade. O Karl Menger, ele quer barrar esse tipo de conhecimento, ele quer fundar algo totalmente oposto a esse tipo de noção, a esse tipo de ideia. Ele quer ser o cara do contra. E aí ele diz que, aqui na sua obra, Pesquisa sobre o Método das Ciências Sociais, que o primário da teoria econômica é a teoria. Se nós não tivermos teoria pura, ao invés de apenas recortes históricos para tentar entender a economia, se nós não tivermos teoria mesmo, nós não vamos poder explicar os fenômenos econômicos e aí também nós não vamos ter poder de previsão para prever o que pode acontecer quando a economia está andando de determinada maneira. O Karl Menger ele também tem uma contribuição relevante dentro das ciências sociais como um todo, quando ele analisa as inevitáveis consequências não intencionais das ações humanas intencionais. Parece um negócio difícil, mas não é. Vamos aqui dissecar para ficar bem fácil de ser entendido. Olha aí, todas as ações humanas, elas são intencionais. A gente faz alguma coisa querendo atingir um determinado fim. Todo mundo que está de posse das suas faculdades mentais age com um determinado fim, visando alguma coisa. Então, nossas ações humanas, elas possuem intenções que trazem determinadas consequências. Por exemplo, eu estar me comunicando aqui com você. Qual é a intenção? É eu passar uma determinada mensagem. A intenção que eu tenho é passar determinada mensagem, é me comunicar com você de forma inteligível. Só que nessa minha ação intencional, essa intenção de me comunicar, nós temos consequências não intencionais, que ele vai dizer que são as instituições sociais. Eu estou tentando me comunicar aqui com você, a minha intenção é essa. Só que a consequência não intencional dessa minha ação intencional foi a criação de uma instituição social que é a linguagem.
O ser humano, ele queria se comunicar. Ele não queria criar uma linguagem escrita, uma linguagem falada, ele só queria se comunicar. A intenção era se comunicar, mas a consequência não intencional dessa ação intencional foi a criação da instituição social conhecida como a linguagem. Quando os seres humanos se reuniram na modernidade para tentar viver em paz, comercializar em paz, eles criaram o Estado. O Estado é uma instituição social. Eles queriam, olha, hoje nós vamos criar o Estado. A intenção das ações deles era criar o Estado? Não, era viver em paz, poder comercializar em paz. A intenção era essa. A consequência dessa intenção era essa. Só que a consequência não intencional é criar o Estado. O que o Karl Menger quer dizer com isso? Qual é a importância disso? As instituições sociais, como são consequências não intencionais das nossas ações, elas não estão aí disponíveis para serem mudadas facilmente pelos indivíduos. Os indivíduos, quando pensam que possuem poder para mudar as instituições sociais, eles estão enganados, porque elas não foram criadas de forma intencional. Foi uma consequência não intencional das nossas ações. Então, não é tão fácil assim mexer na sociedade, mexer em determinada instituição. Seja a igreja, que é a instituição social que nós criamos quando quisemos professar determinada religião, professar a nossa fé, seja o Estado, seja a linguagem, seja a moeda. Essa é uma das grandes contribuições do Menger dentro das ciências sociais. Bom, mas agora vamos falar da contribuição que o deixou famoso, que foi a contribuição que ele deu dentro do campo da economia, da teoria econômica, que foi o desenvolvimento da lei da utilidade marginal decrescente, que refuta, substitui a teoria do valor-trabalho. O que é que o Menger diz? Olha, nós não podemos estabelecer o preço de determinada mercadoria ou de determinado produto ou serviço com base na quantidade de trabalho que a gente emprega. Quando a gente vai analisar a experiência, a prática, não é isso que a gente vê. Por isso que os economistas clássicos, por isso que o Marx, por isso que o socialismo está errado nesse sentido. Quando a gente vai tentar analisar a economia, tentar entender, explicar as leis econômicas, nós temos que partir não para a estrutura da sociedade como um todo, mas nós temos que entender o quê? O consumo. Nós temos que entender a satisfação das necessidades. E quando a gente vai entender a satisfação das necessidades, nós vamos entender a satisfação das necessidades da sociedade? Não, a gente vai entender a satisfação das necessidades dos indivíduos, porque é o indivíduo que consome, é o indivíduo que trabalha, é o indivíduo que produz, é o indivíduo que vai lá no mercado barganhar, é o indivíduo que vai atrás de satisfazer os seus próprios interesses. Então, olha lá o que a gente já tinha dito. Se a gente entende o indivíduo, a gente entende o consumo e aí a gente entende como é que funcionam as leis da economia de mercado e aí a gente pode sim teorizar sobre a economia. Não é partindo logo para o todo que a gente vai entender a economia, mas é entendendo o indivíduo que a gente vai poder entender as leis que regem os mecanismos econômicos dentro de uma sociedade. Olha aí, vamos aqui entender de uma forma bem fácil a lei da utilidade marginal decrescente. Todo produto, ele visa, como a gente acabou de ver, satisfazer uma necessidade. Então, todo produto ou serviço, ele deve ser, de uma determinada forma, útil. Não adianta eu começar a produzir determinado produto e empregar a maior quantidade possível de trabalho se eu não tiver consumidores, se eu não tiver indivíduos que vão consumir esse produto, que vão
comprar esse produto. Você pode colocar toda forma de trabalho, a maior quantidade possível de trabalho e colocar o produto no mercado. Se ele não satisfazer a necessidade de alguns indivíduos, se ele não for útil para alguns indivíduos, ele não vai ter valor nenhum. E aí, todo aquele trabalho que foi colocado na mercadoria, no produto, vai ter sido em vão. O produto, ele não tem um preço objetivamente fixado. O preço de determinado produto, ele está de acordo com aquilo que está na cabeça dos indivíduos. Ele está de acordo com a satisfação subjetiva dos indivíduos. Olha aí, por exemplo, há 50 anos atrás, esse negócio de veganismo não existia. Esse negócio do pessoal, a população brasileira está obesa, está acima do peso. Vocês sabiam que mais da metade da população brasileira está obesa, está acima do peso? Quando nós não tínhamos essa realidade, quando nós não tínhamos uma consciência de que nós temos que ter uma alimentação saudável, não teria mercado para uma produção de alimentos saudáveis. Se nós produzíssemos, se eu, como empresário, fosse começar a produzir alimento saudável, vender marmita de alimento saudável para a pessoa que quer continuar saudável, quer continuar no seu peso ideal, para não vir a ter problemas de saúde futuramente. Se eu produzisse esse tipo de produto, de mercadoria, antes que as pessoas tivessem essa consciência de que tem sim que ter uma vida saudável, tem que consumir produtos saudáveis para não ter problemas de saúde, eu iria vender essa mercadoria. Se eu não tivesse consumidores, se eu não tivesse indivíduos que vissem nesse meu produto uma determinada utilidade, se eu não tivesse indivíduos que se importassem com esse tipo de satisfação que esse meu produto ia oferecer, eu iria produzir isso? Esse meu produto ia ter algum valor dentro do mercado? É claro que não. Então, a experiência mostra o contrário do que preconizava lá o Adam Smith, o David Ricardo e o Karl Marx. Não é a quantidade de trabalho que eu emprego para produzir determinado produto que vai definir o preço desse produto. É a utilidade que ele tem dentro do mercado que vai definir o preço. É a importância que as pessoas dão, que o indivíduo dá para esse meu produto. Ele precisa? Precisa. Quanto que esse indivíduo precisa desse tipo de produto? Isso vai estabelecer a minha produção. Se ele precisa, é o sinal verde para começar a produção. O quanto que ele precisa é a medida que eu tenho para produzir esse produto. Está explicado aqui a lei da utilidade marginal decrescente que refuta a teoria do valor-trabalho. Anderson, por que é marginal? E por que é decrescente? Porque a lei da utilidade, até utilidade eu entendi. Mas por que é marginal e por que é decrescente? Porque a gente não tem como saber o valor total, a utilidade total de determinado produto dentro do mercado. Então, nós podemos saber apenas uma parte desse valor, por isso que é marginal, porque está na margem. A gente não tem como ter uma noção do valor total, apenas do valor marginal. E decrescente, por quê? Porque a cada unidade daquele produto que eu adquiro, a utilidade dele vai decaindo. Se eu pego, por exemplo, um copo d'água, eu estou com sede e compro um copo d'água na rua para satisfazer a minha sede. E aí eu bebo, tal. O segundo copo de água já não vai ter tanta utilidade quanto o primeiro. O terceiro não vai ter tanta utilidade quanto o segundo e quanto o primeiro. O quarto já vai começar a me fazer mal, porque eu já não tenho sede, eu já estou saciado e se eu beber mais água, aquilo vai me causar um mal-estar. Então, um produto, ele tem utilidade? Tem. Essa utilidade é vista como um todo? Não, é vista de forma marginal. E toda vez que eu adquiro determinada unidade desse produto,
a utilidade dele vai decrescendo. Então, é assim que se formam os preços em uma economia de livre mercado, em qualquer economia que tenha que se estabelecer preço para os produtos. Não é através da quantidade de valor ou da quantidade de trabalho que eu emprego na produção desse bem, mas é de acordo com a utilidade marginal decrescente que este bem possui para os indivíduos de determinada sociedade que compõe determinado mercado. E na segunda geração da escola austríaca, nós vamos ter o Eugene von Bawerk, que publicou a conclusão do sistema marxista. De acordo com o pessoal da escola austríaca, ele aqui refutou de vez o marxismo e o comunismo do Karl Marx. Nós vamos ter também o Friedrich von Weyer, que publica a teoria da economia social. Mas, pessoal, é na terceira e na quarta geração que nós vamos ter os dois grandes nomes da escola austríaca. Aqui na terceira geração, nós temos o Ludwig von Mises, que nós vamos ter um vídeo só para ele. Então, vai logo se inscrevendo, que é para você não perder as nossas próximas publicações. E nós vamos fazer também um vídeo só para esse cara aqui da quarta geração, que é o Friedrich August von Hayek, que foi aluno do Mises e que um ano depois da morte do Mises, ele recebe o Prêmio Nobel de Economia pelos estudos que ele desenvolveu com o seu professor. Pessoal, esse foi um apanhado geral das principais características que formam a Escola Austríaca de Economia e também nós vimos o seu início, a sua formação. Nos próximos vídeos, como eu já falei, nós vamos falar de alguns autores importantíssimos dentro dessa escola, como o Mises e o Hayek. E se você gostou do vídeo, ajude o nosso canal clicando aqui em gostei, compartilhando ele com o pessoal da sua turma, com o pessoal do seu cursinho, colocando aqui nos comentários as dúvidas que você ficou e também nos dando as sugestões dos próximos autores e dos próximos conteúdos que vocês querem ver aqui na nossa Terça Sociológica. Por fim, não deixem de se inscrever no nosso canal para vocês não perderem as nossas próximas publicações. Toda terça-feira, às 5 horas da tarde, tem um vídeo novo de Sociologia para você aqui no nosso canal. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais!